O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, nos fala do discurso do apóstolo Pedro e nos mostra a igreja testemunhando aos perdidos. Atos 2,14 diz: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro estava pregando aos judeus e a habitantes de Jerusalém. Pedro não pregou em línguas, dirigiu-se ao público em aramaico, uma língua que todos entendiam. E a mensagem foi dada por um judeu a judeus, em um dia santo judeu, falando da ressurreição do Messias judeu, que sua nação havia crucificados. Os gentios presentes ali eram os chamados prosélitos do judaísmo. Pedro só abriria a porta da salvação aos gentios depois de sua visita a Cornélio, conforme relato de Atos capítulo 10. Então, nesse sermão do apóstolo Pedro, nós encontramos 3 destaques que são oportunos para a igreja atualmente. O que havia acontecido? Pedro estaria relatando o ocorrido com a descida do Espírito Santo. A adoração jubilosa dos cristãos não era resultado de muito vinho, era prova da vinda do Espírito Santo de Deus para habitar em seu povo. Os judeus ortodoxos não comiam nem bebiam antes das 9 horas da manhã do chamado Sabat, ou de outros dias santos, e normalmente também não tomavam vinho, a não ser acompanhado às refeições. Então Pedro inicia o seu discurso, a sua pregação, falando citação do profeta Joel, no seu capítulo 2, dizendo que o que havia acontecido era que o Espírito Santo havia sido derramado, e dessa maneira era um fato de um início de uma nova era, os chamados últimos dias, nos quais Deus concluiria seu plano de salvação para a humanidade. Jesus havia consumado a grande obra de redenção e não havia mais nada a ser feito, senão compartilhar as boas novas com o mundo, a começar pela nação de Israel. E o convite era: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme nós encontramos no verso 21 desse capítulo 2 de Atos. A segunda característica era como havia acontecido. Jesus estava vivo. Nos versos 22 a 35, Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio
e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disto. Também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrato dos teus pés. Aqui encontramos o relato do apóstolo Pedro, falando como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. As notícias tinham corrido no Oriente, e é bem provável que a maioria dos adultos em Jerusalém, quer residentes ou visitantes, soubesse da prisão, do julgamento, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Também tinham ouvido dos rumores de uma declaração oficial de que os seguidores do Senhor Jesus Cristo haviam roubado seu corpo, a fim de fazer as pessoas crerem que ele havia cumprido sua palavra e ressuscitado dentre os mortos. Mas Pedro lhes diz a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Havia de fato ressuscitado dentre os mortos, e sua ressurreição provaria que ele é o Messias. Pedro lhes diz 4 provas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e os convidou a crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Sua primeira prova foi a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O público de Pedro sabia que Jesus era uma pessoa real, da cidade de Nazaré, e que havia realizado muitos sinais e milagres. Não havia dúvidas de que a mão de Deus estava sobre ele. Haviam ouvido suas palavras e observado sua vida. Haviam até mesmo visto Jesus ressuscitar os mortos e sabiam que o seu caráter e conduta eram irrepreensíveis. Nada se passou em algum lugar escondido. Era impossível crer que tal homem tivesse sido derrotado pela morte. Por um lado, a morte do Senhor Jesus foi um crime terrível. Por outro, foi uma vitória maravilhosa. A segunda prova que Pedro fala nesse discurso foi a profecia
de Davi. Pedro está citando alguns salmos, e a passagem que obviamente não se aplicava a Davi já morto e sepultado. Uma vez que era um profeta de Deus, Davi escreveu sobre o Messias, afirmando que sua alma não permaneceria no Hades, o reino dos mortos, nem seu corpo ficaria na cova onde sofreria decomposição. A terceira prova que Pedro faz foi o testemunho dos cristãos. Depois de sua ressurreição, o Senhor Jesus não apareceu ao mundo todo, apenas para os seus próprios seguidores, aos quais incumbiu de testemunhar que ele estava vivo. Mas o que dizer da credibilidade dessas pessoas? Eram testemunhas confiáveis? Sem dúvida. Antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nem os discípulos acreditavam que o Senhor Jesus ressuscitaria. E eles próprios tiveram de serem convencidos. Não tinham coisa alguma a ganhar pregando uma mentira, pois sua mensagem suscitou oposição oficial e até levou alguns dos cristãos à prisão e morte. De tempo em tempo surgem uns poucos fanáticos dispostos a crer em uma mentira e a promovê-la. Mas quando milhares creem em uma mensagem corroborada por milagres, não é fácil descartá-la. As testemunhas eram confiáveis. E a quarta prova que Pedro dá no seu discurso foi apresentada pela ressurreição do Senhor Jesus. Foi a presença do Espírito Santo. Pela lógica, se o Espírito Santo está no mundo, Deus deve tê-lo enviado. Então o profeta Joel prometeu que um dia o Espírito viria, e o próprio Jesus prometeu enviar a dádiva do Espírito Santo a seu povo. Mas se Jesus estivesse morto, não poderia enviar o Espírito. Logo se conclui que ele está vivo. Além disso, não poderia enviar o Espírito, a menos que tivesse voltado para o céu, para junto do Pai. Assim o Senhor Jesus subiu ao céu para apoiar essa declaração de Pedro, citando o Salmo 110, verso 1, a afirmação que certamente não se aplicava a Davi. E a conclusão de Pedro é que, ao mesmo tempo, uma declaração e uma acusação. Pedro dizia: Jesus é o Messias, mas vocês o crucificaram. Pedro não apresenta a cruz como lugar onde o substituto irrepreensível deu a vida pelo mundo, mas sim como lugar onde Israel matou o próprio Messias. O povo de Israel cometeu o maior crime de toda a história. Estava alguma esperança? Sim, restava esperança para o povo de Israel, pois Pedro oferece mais explicação que traz boas novas para o coração dos seus ouvintes, e é o que nós podemos ver com aquilo que, porque havia acontecido a morte do Senhor Jesus para salvar os pecadores. Então, a partir dos versos 36 a 41, Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas,
Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. O Espírito Santo usou a mensagem do apóstolo Pedro para tocar o coração dos ouvintes. E aqui então eles tiveram o convencimento da culpa pelos seus pecados. E essa é a mensagem também que nós estamos fazendo nos dias de hoje. É a mensagem que a palavra de Deus nos move a fazer. E você que tem ouvido esta mensagem, o Espírito Santo está mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele era o Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Ele pagou o preço da nossa redenção se entregando ali na cruz do Calvário. Mas ele venceu a morte ressuscitando, fazendo isso para a nossa justificação. E ele ascendeu aos céus, e ele é o nosso advogado, o sumo sacerdote que intercede por nós. E dessa maneira, basta-nos abrir os nossos corações e crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, suplicamos que esse mesmo Espírito Santo esteja trabalhando nos corações dos perdidos, dos pecadores, para que se arrependam, e continue trabalhando naqueles que já tiveram essa experiência com Deus, para que tenham uma vida que realmente lhe agrade. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.